Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Sejam todos muito bem-vindos ao The Deep Dive. Para as mentes curiosas que nos escutam e que estão sempre em busca de entender o mundo de forma mais clara, a nossa análise aprofundada de hoje tem uma missão muito especial. É um prazer imenso estar aqui para mergulhar nessas anotações. E olha, o material que a gente tem em mãos hoje é verdadeiramente fascinante. Nossa, com certeza. Trata-se de uma série de anotações muito diretas, curtas, mas extremamente densas sobre a teoria de Levi-Vygotsky e a chamada psicologia histórico-cultural. E o grande gancho aqui, a ideia central que vai permear toda a nossa conversa e desafiar a forma como a gente enxerga o aprendizado, é a noção revolucionária de que o conhecimento simplesmente não nasce no vácuo. Exato. Não é algo que surge do isolamento. O conhecimento é fundamentalmente um produto da interação social. O que a gente tem diante de nós são conceitos que representam mudanças profundas de paradigma. Muda tudo sobre como a humanidade aprende, como a mente se desenvolve e como as pessoas se relacionam com a realidade ao redor. Eu acho que desmonta por completo aquela imagem super romântica do gênio solitário, né? Aquela coisa do cara que tem uma epifania brilhante, isolado no topo de uma montanha ou trancado num laboratório. Perfeito. A teoria nos puxa de volta para a realidade. Ela nos coloca diretamente no centro da vida em sociedade, mostrando que o desenvolvimento cognitivo humano é indissociável do tecido social. Vamos destrinchar isso com cuidado, porque o material estabelece uma base metodológica muito específica logo de cara. As anotações apontam que toda essa teoria psicológica é construída sobre o materialismo histórico dialético de Marx. E aqui vale um aviso importante para quem acompanha o programa. O nosso foco é relatar estritamente o que está no texto. Sim, bem lembrado. A gente não está tomando nenhum partido político, de esquerda ou direita. A nossa função aqui é relatar o conteúdo das fontes de forma imparcial. O objetivo é transmitir as ideias contidas no material original. Exatamente. A gente está apenas decodificando a base da teoria. E essa é a engrenagem principal para entender todo o resto das anotações. Mas como exatamente uma lente focada na economia e nas relações de produção, que é a base do Marx, se traduz numa teoria sobre a psicologia humana? O que significa, na prática da ciência cognitiva, ter uma psicologia construída sobre essa base materialista e histórica? Quando o material aponta para o materialismo histórico dialético, ele está estabelecendo uma premissa muito clara. Não se pode entender a complexidade da mente humana apenas olhando para a biologia pura. Como se o cérebro fosse só um órgão isolado, né? Funcionando num vácuo de laboratório. Exato. A visão materialista aqui sugere que o ser humano é formado pelas condições materiais e concretas que o cercam. A maneira como a sociedade produz a própria sobrevivência, as ferramentas disponíveis. Sim, a infraestrutura da vida cotidiana. Tudo isso é a matéria-prima que molda ativamente a estrutura do pensamento. Mas eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque isso pode soar determinista demais, não acha? Como se a nossa biologia não importasse e a gente fosse apenas massa de modelar nas mãos da nossa época. Essa é uma ótima provocação. A biologia importa, claro. Ela é o hardware, a capacidade inata da espécie. Mas a teoria argumenta que as funções psicológicas superiores, tipo o pensamento abstrato, o planejamento complexo, a linguagem... O que nos faz humanos de fato. Tudo isso depende do software cultural. E é aí que entra o lado histórico do termo. O ser humano não é uma criatura estática. Faz todo sentido. A estrutura de pensamento de alguém que vive hoje com smartphones, inteligência artificial o tempo todo, não opera da mesma forma que a mente de um agricultor lá do século XV. De jeito nenhum. As ferramentas mudaram, a história avançou e, portanto, as condições materiais de existência se transformaram radicalmente. A psicologia, sob essa ótica, precisa ser entendida através das lentes do momento histórico. A mente é um produto do seu tempo. Literalmente. E isso nos leva a um termo que aparece nas anotações de forma muito enfática:
A relação homem-ambiente é descrita como uma relação dialética entre sujeito e sociedade. O que é fascinante aqui é que essa palavra, dialética, carrega um peso acadêmico gigantesco e costuma deixar as pessoas um pouco confusas. Como a gente pode visualizar essa dinâmica sem cair em abstrações super difíceis de digerir? Olha, o que é fascinante aqui é justamente a recusa em aceitar respostas simples. A dialética quebra a ideia de causa e efeito numa única direção. Não é uma via de mão única. Exato. Não é só o ambiente esmagando e moldando o indivíduo passivo. E também não é o indivíduo isolado que molda o mundo apenas com a força da própria genialidade. Pensemos na construção de uma grande metrópole. Gosto dessa analogia. Quando os seres humanos chegam num terreno vazio, eles planejam avenidas, constroem arranha-céus, definem onde ficarão as praças, as zonas comerciais. Nesse primeiro momento, o sujeito está agindo sobre a matéria. Ele está transformando o ambiente de forma ativa. Nós desenhamos a cidade. Isso. Mas depois que ela está pronta, a dinâmica inverte, não inverte? Totalmente, o traçado daquelas ruas passa a ditar a nossa rotina. O fato de o centro financeiro estar a 2 horas de distância dos bairros residenciais, por exemplo, isso dita quanto tempo a gente passa no trânsito. O nível do estresse diário? Sim, com quem a gente interage no caminho e até a nossa percepção de tempo e espaço. Ou seja, a cidade que nós construímos passa a construir o nosso comportamento. É exatamente isso. O ambiente transformado torna-se uma força transformadora. O sujeito age sobre a sociedade e a modifica, mas no exato momento em que essa nova sociedade ganha forma, ela vira um ambiente inédito. E retroage. Retroage e altera o sujeito. É um ciclo contínuo, uma espiral infinita de influência mútua. Na psicologia histórico-cultural, essa lógica dialética se aplica não só a espaços físicos, mas principalmente às ferramentas intelectuais. A humanidade cria a linguagem, cria sistemas numéricos, a arte. Mas ao nascer numa cultura que já possui essas criações, a mente do novo indivíduo é inteiramente estruturada por elas. Não tem como fazer uma separação limpa entre o eu e o mundo. Entendido. E eu acho que isso cria uma ponte perfeita para a afirmação mais incisiva das nossas anotações de hoje. O texto diz com todas as letras, abre aspas, o conhecimento surge da interação social. É uma frase forte. À primeira vista, parece uma daquelas frases de efeito bonitas, mas quando a gente pensa na aplicação prática, dá um certo choque. A nossa imagem clássica de aprendizado profundo é o recolhimento absoluto. Sim, a biblioteca silenciosa. Exato, a figura de alguém pesquisando em silêncio. Ou, para trazer para o nosso tempo, o estereótipo do programador autodidata, trancado no quarto de madrugada, apenas ele e o computador. Como essa teoria explica o aprendizado de quem parece não interagir com absolutamente ninguém? Essa é, talvez, a desconstrução mais elegante que as anotações nos proporcionam. Se a gente olhar de perto para esse exemplo do programador isolado no quarto, a gente vai perceber que o isolamento é puramente físico e temporário. A atividade em si está imersa em socialização. Completamente. A linguagem de programação que ele está usando para escrever o código não caiu do céu. Ela foi desenvolvida, testada e refinada por milhares de outros desenvolvedores ao redor do mundo, por décadas. É verdade. E quando ele empaca num problema e vai ler um fórum na internet ou a documentação da linguagem? Ele está interagindo diretamente com o pensamento de outras pessoas, ou seja, a própria ferramenta do pensamento é na sua essência social. Até a voz dentro da nossa cabeça usa um idioma que nós não inventamos sozinhos. A gente só aprende a falar e a pensar de forma estruturada porque alguém nos ensinou uma língua. Precisamente. A linguagem é a evidência definitiva de que o conhecimento é coletivo. É a ferramenta cultural por excelência. A gente pega algo que ocorre externamente no nível social, as conversas, as instruções, os debates. E a gente internaliza isso. Exato. Aquele diálogo interno que todos nós temos ao tentar resolver um problema complexo é, na visão dessa teoria, a socialização voltada para dentro. Caramba, isso é profundo. O conhecimento nunca surgiu de uma geração espontânea individual, então. Nunca. Todo conceito complexo, toda epifania que a gente acha que é puramente nossa, foi pavimentada por incontáveis interações prévias, com outras pessoas, livros, sistemas culturais.
O ser humano isolado não atinge o pleno desenvolvimento de suas funções cognitivas superiores. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Principalmente para quem está tentando aplicar isso na prática, seja gerindo equipes, desenvolvendo produtos educacionais ou só tentando aprender uma habilidade nova. É a parte mais prática da teoria. As anotações trazem o conceito neurálgico, que é a zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP. O material decompõe essa zona em 2 níveis fundamentais. O nível real, que é aquilo que a pessoa aprende e faz sozinha, e o nível potencial, que é o que ela consegue fazer com ajuda. Sem dúvida, esse é o conceito mais poderoso que a gente pode extrair desse estudo. Vamos dissecar os 2 níveis para entender onde a mágica acontece. Por favor, porque parece ser o mapa do tesouro de como a mente se expande de verdade. O nível real de um indivíduo representa a totalidade do que ele já domina de forma autônoma. É o estágio atual de desenvolvimento dele, que já está consolidado. Aquilo que ele faz de olhos fechados. Isso. Se um profissional consegue estruturar um projeto básico, sem consultar guias, sem pedir ajuda a colegas, e entrega perfeitamente, essa competência mora no nível real dele. É o território da segurança. É o nosso repertório já interiorizado. O problema é que, se a gente ficar operando apenas dentro do nosso nível real, a gente entra em estagnação. Não tem fricção, logo não tem crescimento. É o famoso ficar na zona de conforto. E é para resolver essa estagnação que as anotações apresentam o segundo conceito, o nível potencial. O nível potencial delimita um território fascinante. Ele representa problemas, tarefas e raciocínios que a pessoa ainda não tem a capacidade de resolver de forma independente. É o que está além do alcance imediato dela. Mas, e esse é o ponto crucial, ela consegue resolver se receber o suporte correto de alguém mais experiente ou se tiver acesso a boas ferramentas de orientação. O nível potencial é o teto do que pode ser alcançado naquele momento específico. Desde que haja colaboração externa. Para a gente fugir de exemplos de sala de aula infantil e trazer isso para um cenário adulto e complexo, imagina um ambiente corporativo. Perfeito, vamos lá. Uma equipe de engenharia de software. Um engenheiro júnior recém-contratado tem como nível real a capacidade de escrever funções limpas e resolver bugs pontuais. Ele faz isso tranquilamente. Porém, o projeto exige a criação de toda a arquitetura de um novo sistema do zero. O que está muito acima do nível real dele. Exatamente. Ele não tem a menor ideia de como começar a integrar bancos de dados, servidores, protocolos de segurança. Se ele for deixado completamente sozinho, o projeto fracassa. E ele provavelmente vai ficar extremamente frustrado. Mas, se ele fizer uma programação em dupla, com um engenheiro sênior que vai guiando o raciocínio, fazendo as perguntas certas e apontando as armadilhas, o júnior consegue participar ativamente. ele consegue entregar arquitetura junto com o sênior. O design dessa arquitetura complexa é o nível potencial dele. É uma excelente forma de materializar o conceito. E onde está a tal zona de desenvolvimento proximal nessa história toda? É justamente a ponte, né? A zona é precisamente a distância entre a função de escrever o código simples sozinho e a função de arquitetar o sistema com a ajuda do sênior. É a lacuna, o espaço de transição entre o nível real e o nível potencial. O que a psicologia histórico-cultural diz é que a aprendizagem não acontece de verdade, nem no domínio seguro do que a gente já sabe, nem no desespero de tentar algo muito além do nosso alcance. A aprendizagem acontece nessa zona. É ali que ocorre a fricção necessária para o desenvolvimento. Isso explica perfeitamente a frustração crônica que a gente vê em muitos ambientes de trabalho ou de estudos. Às vezes, um líder delega uma tarefa que está muito além do nível potencial da pessoa, não oferece nenhum tipo de interação ou suporte. E depois se frustra com o resultado ruim. E do outro lado, o profissional sente a síndrome do impostor, achando que não tem capacidade intelectual, quando, na verdade, o erro foi tentar pular a zona de desenvolvimento proximal. Não houve respeito à mecânica do aprendizado. Perfeita análise. E é exatamente essa mecânica que nos leva ao ponto culminante das anotações de hoje. O texto diz de forma muito clara e assertiva: o professor é mediador. E a gente pode expandir a palavra professor aqui para gestores, líderes, mentores ou até mesmo os colegas mais experientes, certo? Com certeza.
O mediador é a figura que torna a travessia da zona de desenvolvimento proximal possível. Então, o que tudo isso significa sobre o papel de quem ensina ou lidera? Porque no modelo mental que a maioria de nós herdou, ensinar é basicamente despejar informações nas pessoas. O famoso ensino bancário, de só depositar o conteúdo. Isso, o especialista chega numa sala, projeta dezenas de slides cheios de dados, fala por horas e espera que as pessoas absorvam. É a lógica do repassador de conteúdo. Mas o conceito de mediador parece exigir uma postura completamente diferente. Exige uma inversão de lógica muito profunda. O mediador não é alguém que apenas vomita regras na lousa ou entrega um manual de instruções e vai embora. A palavra mediador significa aquele que está no meio. Ele está na ponte. Ele atua ativamente na fenda entre o que o indivíduo consegue fazer hoje e o que ele pode alcançar amanhã. A verdadeira arte da mediação, voltando a seu exemplo do engenheiro sênior, não é o sênior tomar o teclado e fazer a arquitetura do sistema no lugar do júnior. Porque isso resolveria o problema prático da empresa, mas não geraria aprendizado nenhum para o júnior. O sênior precisa fornecer os andaimes. Andaimes, como estruturas temporárias de suporte. Exato. Os andaimes intelectuais. Ele faz perguntas que direcionam a atenção do aprendiz, ele divide um problema que é colossal em pedaços menores e administráveis. Ele serve como um filtro para evitar que a pessoa fique paralisada pela complexidade. Ele instiga a interação social qualificada. E conforme o júnior vai compreendendo a lógica da arquitetura, o sênior vai retirando esses andaimes aos poucos. A intervenção diminui gradativamente. Até que o engenheiro júnior consiga projetar um sistema inteiro sozinho. Nesse momento maravilhoso, o que era o nível potencial lá atrás se transformou no novo nível real. O indivíduo evoluiu. É de uma elegância brutal. O processo de expansão da mente é, portanto, uma coreografia contínua. E perceba como todos os conceitos dessas anotações se costuram perfeitamente agora. É um sistema teórico muito fechado e coerente. Sim, nós partimos da premissa do materialismo histórico, onde a mente é moldada pelas ferramentas e condições do seu tempo. Entendemos a relação dialética, em que o sujeito e o ambiente se transformam continuamente. Vimos como o mito do gênio solitário cai por terra, porque todo conhecimento exige a interação com os outros e com a cultura. E a coroação dessa ideia é a zona de desenvolvimento proximal, que nos prova que o verdadeiro crescimento humano depende da existência de mediadores capacitados, pessoas dispostas a entrar na fricção do aprendizado com a gente, oferecendo os andames de suporte necessários. O quadro que se forma a partir dessas anotações é o de uma humanidade profundamente interconectada. Nós não somos unidades de processamento isoladas. Nós somos redes vivas de interação. O potencial de alguém nunca é uma medida fixa, né? Nunca. Não é uma métrica estática da inteligência biológica inata, mas sim uma fronteira móvel, infinitamente expansível, ditada pela qualidade das interações sociais às quais essa pessoa tem acesso. Nós destrinchamos uma quantidade incrível de conhecimento a partir desse material. E como é de costume na nossa jornada, em vez de simplesmente fechar a discussão com um ponto final, o objetivo é usar o que a gente explorou como trampolim para reflexões futuras. Sempre deixar uma semente para quem está ouvindo continuar pensando. Exato. Diante de uma teoria que coloca tanto peso no contato humano para a evolução do intelecto, qual é o principal nó que fica para as nossas mentes desatarem a partir de agora? Eu diria o seguinte: se o nosso nível potencial de aprendizado depende fundamentalmente da interação social profunda e sensível de um mediador, como evidenciam as anotações de hoje, o que acontece com a profundidade do nosso conhecimento numa era onde cada vez mais tentamos automatizar o ensino, transferindo o papel do mediador humano para algoritmos e reduzindo o contato direto e friccional entre as pessoas? A eficiência asséptica das máquinas será capaz de atuar na complexa zona de desenvolvimento proximal? Ou estamos correndo o risco de estagnar o desenvolvimento cognitivo coletivo ao remover a humanidade do processo de aprendizado? É um questionamento essencial para que a gente não se perca no entusiasmo da inovação pela inovação, esquecendo a engrenagem principal que nos trouxe até aqui. O aprendizado exige o outro. Fundamentalmente.
Agradeço profundamente a companhia de todas as mentes curiosas que mergulharam conosco nessa exploração hoje. Continuem questionando as evidências ao redor, observem quem são os mediadores nas rotinas de vocês e a quem vocês têm oferecido andaimes de suporte. Um grande abraço a quem nos escuta e até a nossa próxima análise aprofundada.